Olá, seguimos a responsabilidade social, o nosso R1, mas agora com uma ênfase na ciência aberta. O conceito central da ciência aberta e essa relação da responsabilidade social dos bibliotecários com o desenvolvimento de bibliotecas significativas para suas comunidades e para a sociedade em geral, ela está muito relacionada com o conceito de complexidade de Edgar Morin. Edgar Morin diz que é um dos conceitos mais difíceis de definir, um conceito também complexo, mas coloca, mais que o conceito, que a ambição da complexidade é prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. Algo que nós vemos muitas vezes naquela citação que nós já mencionamos dele anteriormente, que nós vamos retomar aqui em algum momento, que nós percebemos na sociedade atual, e em diferentes sociedades, essa divergência das rotas de conhecimento, onde a gente tem um amplo desenvolvimento científico que promove uma série de benefícios e de desenvolvimentos tecnológicos em todas as áreas do conhecimento, mas que, por outro lado, a partir da existência de ferramentas de ampla disseminação de informações falsas, promovendo processos de desinformação, fazem com que nós tenhamos também um conhecimento público muito mais, muitas vezes, associados a uma desinformação do que um processo de promoção de conhecimento público emancipatório e capaz de transformar as condições de vida das sociedades em geral, por eleições de governos que possibilitem políticas públicas de acesso à saúde e à educação de qualidade, que sejam políticas públicas que sejam humanizadoras e não desumanizadoras, e nós estamos vivendo esse caos informacional e de uma certa forma, uma divergência entre aquele conhecimento que as instituições científicas promovem e que permitem o desenvolvimento de várias tecnologias e que promoveriam uma grande qualidade de vida para a população, mas que não necessariamente ocorre e se reverte num conhecimento público da ciência. Essa dissociação entre o desenvolvimento científico e o conhecimento público da ciência e o acesso a condições de existência dignas e humanizadoras, elas são completamente incompatíveis com a origem do financiamento da atividade científica, que é predominantemente público. Os países mais desenvolvidos são aqueles que investem com um percentual bastante significativo do seu PIB nas atividades de ciência, os países em desenvolvimento menos, mas também com um investimento crescente, e isso se deve ao fato de que a ciência tem um potencial de fomentar as atividades dos setores produtivos e o desenvolvimento econômico dos países, e esses benefícios, por outro lado, são alcançados pelo desenvolvimento científico com investimento público, com arrecadação de impostos, e nós muitas vezes temos uma dissociação do acesso a esses benefícios. De uma certa forma, nós podemos categorizar em 3 níveis esses benefícios públicos da ciência, sendo que ele pode ir desde um ponto de vista individual, no qual a gente percebe as pessoas com acessos a condições de vida dignas e tendo
a possibilidade de conhecimento, autoconhecimento, autoestima, conhecimento do funcionamento do Estado, uma informação cidadã que lhe permita eleger governos que vá lhe trazer benefícios a partir dos serviços públicos, obviamente, benefícios que atendem aos setores econômicos, produtivos, que dentro desse acesso de bens e serviços que atendam de forma mais eficiente às nossas necessidades, carros mais seguros, pontes mais seguras, vacinas mais eficazes, e toda essa sorte de desenvolvimentos em todas as áreas que faz com que o conhecimento ele alimente os setores produtivos nos seus diferentes segmentos e possibilitem uma qualidade de vida mais significativa, empregos e em todos os níveis. Além disso, a transferência desses benefícios públicos da ciência para as políticas públicas em si, possibilitando um acesso a tratamentos de saúde para toda a população e não apenas para a população que tem condições de pagar atendimento privado ou planos de saúde, assim como o acesso a uma escolarização de qualidade que seja feita de forma universal e gratuita, a moradia digna e todos estes elementos que são possibilitados pelo desenvolvimento do conhecimento científico, financiado com recurso público, mas que também tenha benefícios públicos da ciência. Dessa discrepância, então, a gente retoma essa citação de Morin, que nós adquirimos conhecimentos espantosos sobre o mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. A ciência impõe cada vez mais os métodos de verificação empírica e lógica, e as luzes da razão parecem rejeitar nos antros do espírito e das trevas, e, no entanto, por toda parte, o erro, a ignorância, a cegueira progridem ao mesmo tempo dos nossos conhecimentos. Então, essa síntese é fundamental para que nós percebamos que o progresso científico, o desenvolvimento do conhecimento científico, ele não morre nas publicações, nas patentes, eles não morrem, os conhecimentos científicos não morrem nos desenvolvimentos que eles produzem nos diferentes segmentos do setor produtivo. Ele tem uma forte conexão com a qualificação do conhecimento pessoal e com a capacidade também dos governos de transformar o conhecimento em políticas públicas que garantam condições humanizadoras que estão relacionadas e são didaticamente segmentadas pelos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU em seus diferentes e amplos setores. Mas o que a biblioteca tem a ver com isso? Então, a gente precisa relembrar que, dentro do contexto da biblioteca universitária, ela tem tudo a ver com isso, considerando que o seu foco dentro da formação do ensino superior e esta formação qualificada pelas atividades de pesquisa e extensão realizadas dentro da universidade, a biblioteca ela atua não somente com produtos e serviços para uma comunidade que é usuária de informação, mas também que é produtora de informação. Então, neste caso, a biblioteca universitária socialmente comprometida, ela promove uma infraestrutura e uma cultura de ciência aberta entre a sua comunidade para tentar promover uma convergência entre o conhecimento científico e o conhecimento público.
Os séculos que antecederam a revolução digital que nós presenciamos hoje, ela foi pautada por padrões de comunicação científica dentro dos limites possibilitados pela tecnologia da época, que eram de altíssimo custo, os processos manuais eram muito caros e eram baseados, além de altos custos, altos lucros. Se estabeleceu, então, anteriormente, uma comunicação do conhecimento científico que ela era muito restrita à comunidade dos próprios pesquisadores, considerando seus altos custos. A distribuição, muitas vezes por navio, era muito difícil. Um pesquisador acabava tendo acesso a um conhecimento de ponta 3 meses depois de publicado, considerando os custos e as dificuldades de transporte, tudo era muito difícil. E aí se estabeleceu também uma hierarquia dentro das publicações, e a partir dessa hierarquia, muito pouco se sabia, muitas vezes, do conteúdo e da importância de uma descoberta, mas se identificava essa importância pelo fator de impacto que tinha publicado aquela descoberta. Então, toda a informação sobre o conhecimento científico ela era basicamente muito cifrada e compreendida por uma comunidade muito pequena de pesquisadores de uma área específica. Esse diálogo tão restrito, que era vinculado a um custo, a uma limitação que ela era tecnológica, ela atualmente não faz mais sentido, considerando a importância dos benefícios públicos da ciência. Então, nesse sentido, nós temos a importância do novo paradigma para a comunicação científica definido pela ciência aberta, que surge como um movimento que resgata essa dimensão da complexidade da ciência, buscando tornar os resultados das pesquisas mais acessíveis e mais compreensíveis. Contudo, essa não é. Nós temos séculos de tradição e um histórico muito consolidado, e essa tradução e contextualização para o público, para esse conhecimento, exige da comunidade científica e das bibliotecas uma ação muito positiva de transformação que vai rompendo com tradições. O desafio não é apenas abrir dados, abrir artigos, mas também uma construção de pontes entre diferentes áreas do conhecimento, entre a linguagem técnica, sem perder o rigor do conhecimento científico. Por essa razão, é um grande desafio e uma grande responsabilidade social das comunidades científicas, nas quais as bibliotecas desempenham um papel fundamental para essa transição de um padrão de comunicação científica muito fechado, muito restrito a um público de especialistas, para uma abordagem muito mais ampla que permite acesso aberto ao conhecimento, mas também uma compreensão muito mais ampla do conhecimento científico. Muitas vezes não nos damos conta, mas a gente fica muito centrado nessa ampliação das nossas fontes de informação, considerando publicações, pré-publicações, um acesso ao conhecimento muito anterior a uma revisão por pares e uma disponibilização mais rápida da informação produzida por um pesquisador e que é ampliada para uma revisão aberta por pares e não só uma revisão restrita dentro a ser realizada e distribuída por um editor para 2, 3 revisores. A necessidade de publicação de dados também abertos, que podem ser depois relacionados com outros dados produzidos, meta-análises, todas essas modalidades que têm surgido
de publicação e esses novos documentos que têm surgido e que nós lidamos muito com essa diversificação das nossas fontes de informação, considerando a ciência aberta. Depois, os recursos educacionais, podcasts, e todo. Passamos a lidar mais também com áudios e vídeos, e nós percebemos, então, as nossas fontes de informação crescendo e se proliferando. Mas além das fontes, nós precisamos, os produtos da ciência, eles não apenas se ampliaram, mas também nós temos que perceber a necessidade de ampliação dos diálogos. Se nós considerarmos, então, o ciclo da informação científica, nós, a partir do eixo de produção, publicação e uso da informação, nós vamos identificar uma importância dessa ampliação dos diálogos. Então, se dentro da produção, um processo de comunicação científica tradicional, a gente tinha um diálogo de produção centrado nos autores da literatura indexada, esse diálogo na produção, na ciência aberta, ele passa a se preocupar com uma metodologia que envolve a ciência cidadã e participativa, onde as pessoas muitas vezes participam da coleta de dados e há um engajamento das comunidades locais para a produção também de dados de pesquisa. Existe uma percepção da importância dos conhecimentos, não só da corrente principal da ciência, mas também das comunidades científicas de países emergentes, de países em desenvolvimento, que possuem outras condições e, portanto, um outro conhecimento que é produzido no âmbito destes contextos muitas vezes marginalizados. Quando nós chegamos no nível da publicação, nós também percebemos uma ampliação do diálogo. Então, no processo de comunicação científica tradicional, nós temos uma comunicação muitas vezes restrita aos editores e revisores de artigos e de livros, e esse diálogo se amplia quando passa-se a utilizar repositórios de pré-publicação, onde nós temos, além de editores e revisores assinados, designados por uma certa editoria, nós temos uma comunidade irrestrita que pode revisar a partir do seu interesse e incluir comentários dentro de um repositório que a gente costuma chamar de um repositório estilo pré-print, como Archive, Zenodo, Cielo Preprints, bioRxiv, estes vários repositórios hoje que surgem e que são essa etapa de pré-publicação que também permite uma revisão nesse nível. Além dos artigos, nessa modalidade de pré-publicação, a gente tem possibilidade de revisão e de comentários para dados, para recursos educacionais. Então, é toda uma forma de comunicação que antes, nessa fase de publicação, que antes ficava restrita a uma editoria definida por um editor comercial, e hoje em dia ela é aberta para quem se interessar por aquele resultado e aquela publicação nessa fase de pré-publicação, a partir de uma estrutura que não é de editor, mas ela é uma estrutura de repositório aberto que permite comentários nesse nível da publicação. Quando chegamos na parte do ciclo que tem como ênfase o uso da informação, nós tínhamos uma ênfase muito grande na citação por autores na própria literatura científica. No caso da ciência aberta, nós temos não só um diálogo com pessoas que também são autores e que também fazem publicações científicas, mas um diálogo que se faz pelo acesso, pela interoperação, pela reutilização,
desses dados, códigos, pré-publicações, publicações, recursos educacionais em diferentes comunidades, em diferentes níveis, e este é nosso interesse. Ver para além das citações em publicações, muitas vezes científicas, mas outros usos, que sejam usos didáticos, usos culturais, usos amplos para muito além da comunidade científica. Eu gosto muito dessas ilustrações contidas nesse artigo, que é mencionado aqui neste QR Code. Ela mostra de uma forma divertida, bastante vívida, essas alterações que nós percebemos na comunicação científica. Ela mostra valores, princípios, canais, outros diálogos, a que se propõe, então, a ciência aberta a ampliar e a transformar procedimentos que eram realizados e que eram muito vinculados exclusivamente à infraestrutura que os editores possibilitavam aos pesquisadores e que hoje é uma infraestrutura que é distribuída em repositórios frequentemente, eu acho que predominantemente financiados também com recurso público e que colocam então novas formas de comunicação e outros critérios de importância do conhecimento que têm sido fundamentais, mas por outro lado muito difíceis de serem incorporados à comunidade científica, que está tão acostumada com esses padrões tradicionais, centrados nos editores e nesses valores vinculados ao prestígio das publicações nos editores. Nós vamos nos dedicar bastante nessa sequência que vamos agora entrar na reinvenção da biblioteca universitária, e vocês vão ver que estes elementos aqui tão lindamente descritos neste artigo vão ser muito frequentemente mencionados nos outros 3 R's que nós vamos abordar a seguir. Participar dessa transição, então, das rotas, de uma rota divergente de conhecimento que claramente nós observamos, considerando o impacto avassalador dos processos de desinformação verificados, que tem uma relação com a existência de plataformas que promovam a desinformação, mas que por outro lado, como vimos na cidadania, está relacionado também com uma fragilidade dos processos educativos e de toda essa fragilidade de uma parte significativa da população em relação a essas condições de existência que muitas vezes são desumanizadoras. Então, dentro desse processo do negacionismo científico e de um conhecimento público dissociado do desenvolvimento do conhecimento científico, um dos recursos emergentes é esse comprometimento da comunidade científica com o conhecimento público, algo que se faz pela transição do paradigma da comunicação científica tradicional para o paradigma da ciência aberta. Essa tarefa exige da biblioteca universitária uma atuação e uma responsabilidade social para a promoção da ciência aberta, o que é bastante difícil considerando essa tradição da comunicação científica muito fechada para a comunicação científica. Nós vamos trabalhar bastante estes elementos a seguir e nos vemos no próximo vídeo.